E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma franquia de quadrinhos altamente underground, que foi trazida aqui pelo inscrito. Vamos falar hoje da franquia Xenozoic Tales. Vamos contar sobre, basicamente dar um panorama geral sobre essa franquia, para vocês conhecerem, falando por cima de como é que é a história, tal, personagens e tudo mais. E lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Jotaro Matina. Agradeço aí pela sugestão. Eu queria agradecer muito ao pessoal do clube de membros, do Clube dos Rochedos, o Murilo Fontes aí sempre nos ajudando. E se você quiser também fazer parte do Clube dos Rochedos, é só você clicar aqui no Seja Membro. Então vamos falar aqui do Xenozoic Tales, abordar essa franquia relativamente desconhecida de quadrinhos. Nos quadrinhos eles são pouco conhecidos, mas eles são mais conhecidos por conta de uma série animada e por conta principalmente do jogo, o jogo deles que é bastante conhecido e que a gente vai falar por aqui também. Bom, Xenozoic Tales é o nome de uma franquia de HQs alternativas criadas por Max Schultz, que foi desenvolvida a partir do ano de 1986, começando com o título Xenozoic. Essa história foi incluída na antologia de HQs Death Rattle e a partir dela foi desenvolvida toda a história de Xenozoic Tales. A série teve 14 números e foi reimpressa por várias editoras, sendo a primeira a Kitchen Sink Press. Também foi editada pela Marvel, sim, ela foi publicada pela Casa das Ideias e também foi publicada pela Dark Horse. O Xenozoic Tales teve um sucesso moderado, sendo relativamente conhecido nos meios dos quadrinhos, conhecido principalmente nos quadrinhos undergrounds, e acabou recebendo uma animação pela CBS. E nessa animação o nome foi alterado, ao invés de Xenozoic Tales, ele passou a se chamar Cadillacs e Dinossauros. E com esse novo nome de Cadillacs e Dinossauros é que Xenozoic Tales passou a se tornar muito mais popular, porque o Cadillacs e Dinossauros era um título que era mais, como eu posso dizer, que se popularizou mais. É importante lembrar, inclusive, que essa animação foi exibida aqui no Brasil pela Band, pela Band Kids, Quem é que se lembra aí da Band Kids? Passava Dragon Ball, passava Bucky, e passava também o Cadillacs e Dinossauros. Galera aí que acompanhou a Band no início dos anos 2000 se lembra aí dessa animação. E aí, com o sucesso do Cadillacs e Dinossauros, essa franquia passou a se chamar Cadillacs e Dinossauros. E aí, qual é o enredo do Xenozoic Tales? Do que é que se trata aí o Cadillacs e Dinossauros? No futuro pós-apocalíptico, gerado aí por uma terrível hecatombe. Não é hecatombe nuclear não, tá falando da franquia errado, Thiago. Daqui a alguns anos, no futuro, a Terra passou a ser destruída graças à poluição. Os altos níveis de poluição fazem com que o planeta Terra se torne um local inabitável. Os seres humanos, o que é que eles fazem então? Eles começam a construir bunkers debaixo da Terra e passam a viver debaixo da Terra. E aí, 600 anos depois, os humanos voltam à superfície e acabam descobrindo que durante esse período as criaturas que viveram na Terra, eles acabaram evoluindo até um estágio onde eles acabaram se transformando em dinossauros. A Terra passou a ser repovoada pelos antigos dinossauros. E aí, nessa nova era xenozoica, a tecnologia passou a ser um recurso limitado e aqueles que tivessem habilidades com tecnologia passavam a ter um grande respeito e uma grande influência. E aí, dentro desse contexto, nós seguimos o protagonista da aventura, que é o Jack Tenrek. O Jack Tenrek, ele é um mecânico, então ele tem um grande conhecimento de tecnologia, e ele é um mecânico mais especificamente de carros modelo Cadillac. A grande paixão dele, a grande especialidade dele é cuidar de Cadillacs. E ele fez adaptações nos Cadillacs porque nessa época não existe mais gasolina, não existe mais petróleo. E aí os Cadillacs, eles são movidos a guano de dinossauro. Para quem não sabe, guano é um material que é extraído das fezes
de algum animal, no caso aqui especificamente de dinossauros. Então ele consegue fazer os carros andarem sendo movidos a cocô de dinossauro. Parabéns, viu, seu cocô? E juntamente com ele temos também a bela cientista Hannah Dundee, que ajuda ele nas suas aventuras. Ela tem um grande conhecimento científico e ela também é uma embaixatriz. E aí as histórias basicamente trazem o Jack, a Hannah e outros personagens sendo perseguidos por dinossauros, enquanto pilotam essas máquinas aí, os Cadillacs, esses carrões que fizeram muito sucesso nos anos 60 e que, pelo visto, também vão fazer muito sucesso daqui a algumas décadas no futuro. E além de humanos e de dinossauros, eles também se encontram com criaturas reptilianas que conseguem se comunicar utilizando peças de palavras cruzadas, né? São criaturas também muito inteligentes que têm a capacidade de se comunicar com os dinossauros e também com os seres humanos através desse sistema de palavras cruzadas. Bom, então vamos falar mais profundamente dos personagens de Cenozoic Tales, né, de Cadillacs e dinossauros. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. E fazendo tudo isso você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então vamos trazer aqui os personagens de Cenozoic Tales. Bom, inicialmente temos o Jack Tenrek. O Jack Tenrek, ele é um mecânico Old Blood que dirige uma garagem. E os Old Bloods, eles são pessoas que têm a capacidade de consertar, de construir, de reformar máquinas do passado. Ele especificamente ele gosta muito de mexer com Cadillacs. Apesar dele ter um comportamento rude e teimoso, o povo da City in the Sea, né, que é a antiga Manhattan, considera ele um líder melhor do que os governantes da City in the Sea. Então ele tem uma força de liderança muito maior dos políticos do que os políticos locais. Ele tem um relacionamento amoroso com a bela embaixatriz e cientista de Oasum, Hannah Dundee. Como eu já citei aqui, ele é especialista em Cadillacs. A próxima personagem é a Hannah Dundee, que é uma bela cientista e embaixatriz da cidade de Oasum, que é equivalente a Washington DC. Ela foi enviada pelo pessoal de Oasum para a City of the Sea para estabelecer as relações entre os dois povos, né, para estreitar os laços entre as duas cidades. E aí, ao chegar na City of the Sea, ela se apaixona aí pelo Jack, né? Ela tem um relacionamento aí com o Jack Tenrek. No entanto, é importante salientar que os dois têm visões diferentes de mundo, o que acaba gerando alguns atritos, né? Mas o que é uma relação de amor sem umas briguinhas, sem umas pimentinhas de vez em quando? E a pimentinha que eu tenho, que a briga é com esse microfone aqui, que o cabo fica enganchando na minha mão. Mas enfim, vamos lá. O próximo personagem é o Hermes. O Hermes, ele é um alossauro. Ele é um alossauro que ele é adotado pelo Jack depois que os seus pais foram mortos por caçadores. Embora ele seja cruel com outras pessoas, ele costuma ser gentil com o Jack e com a Hannah. E ele apareceu pela primeira vez quando salvou o seu mestre de ser morto por um dos Terrunes, né, que é uma família de caçadores que a gente vai abordar mais pra frente e que odeia o Jack Tenrek. O próximo personagem é o Mustafa Cairo, né, que é um engenheiro e mecânico e que é um grande amigo do Jack Tenrek e que aparece no jogo de Cadillacs e Dinossauros como personagem selecionável. Tem o Renfrew Hinchus, que é um especialista recluso que adora trabalhar com aeroplanos. Ele acaba inclusive até construindo um avião que não precisa de combustível para voar e que depende apenas de ar quente, né, de ventos quentes para conseguir levantar voo. Tem o Kirgo, né, que é um mecânico idoso que também é amigo do Jack e que ele esconde alguns grandes segredos, inclusive sabendo por que o Jack Tenrek é tão odiado por muitas pessoas. Tem o Ryder Cobber, que é um rastreador
e que é o rival do Jack Tenrec. Ele é bastante inteligente e astuto, e um de seus braços é uma prótese robótica que lembra o braço de um dinossauro. E aí, além do Ryder, né, além desse inimigo que o Jack tem também a família Terruens, que é uma família de caçadores que odeia bastante o Jack Tenrec e que muitas vezes tentaram matar o Jack. Essa família era composta por, inicialmente, a mãe Terrune, ela que é a líder do clã Terrune. Ela é uma senhora pequena, velha e frágil, mas ao mesmo tempo ela também é bastante temperamental, inteligente e violenta. Então, o que ela não tem de força física, ela tem de força mental. Então, ela compensa a sua falta de força física com uma força de espírito, que ela utiliza para comandar os seus filhos, né, os seus 3 filhos. Também é conhecida por gostar muito de fumar charutos. O filho mais velho dela é o Hammer Terrune, que é um caçador furtivo aí com excesso de peso que odeia o Jack Tenrec, que dá a entender que antes das histórias acontecerem eles já se conheciam e o Hammer já odiava o Jack e que ele tentou várias vezes matar o Jack e a Hannah, porém sempre falhou, nunca conseguiu cumprir esse objetivo. Tem o irmão do meio, o Wrench Terrune, que ele foi um dos caçadores que mataram uma patrulha Wassun, e que também é um grande inimigo aí da Hannah e do Jack. E tem o irmão mais novo, que é o Vice Terrune. E assim como seus 2 irmãos mais velhos, ele também é um caçador e também odeia o Jack Tenrec. Completando o grupo tem a Mikla von Ermine, que é a irmã do Vice, e que ela é bastante obcecada pelo namorado. Ela meio que age ali como uma rival da Hannah. Além deles temos também o The Griff, que são uma raça de homens lagarto, de lagartos humanoides. Esses não são inimigos, né? Eles são aliados do Jack Tenrec e aparentemente são dinossauros que evoluíram através de figuras humanoides. Então eles passaram a se comunicar com os humanos através de peças de palavras cruzadas, e eles têm a capacidade de se comunicar por telepatia com os dinossauros, sendo um grande aliado do Jack. E assim, os quadrinhos não explicam por que o The Griff são aliados do Jack. Já é estabelecido desde o início que o The Griff são amigos do Jack Tenrec. Dentre os Griffs temos o Hobbs. O Hobbs é o grande amigo do Jack e é o principal contato do Jack com os outros integrantes do Griff. E por fim, para finalizar, temos o White Child, que é uma criança que foi adotada pelos Griffs e que cresceu entre os Griffs, né? É uma criança que se perdeu no meio da mata e que estava prestes a ser devorado por um grupo de hienas pré-históricas, mas que acabou sendo salvo pelos Griffs e passou a viver junto com eles, seguindo suas tradições, seus costumes e etc. Tem um dado momento em que a Hannah encontra essa White Child, tenta inclusive até levar ele de volta para sua mãe, porém, como se passou já 10 anos, então o White Child não estava mais acostumado a viver com a sociedade humana, preferindo viver com os Griffs. E então esses são os principais personagens do Xenozoic Tales. E falando aqui do Xenozoic Tales, a série em quadrinhos acabou dando origem à série animada, que a gente já falou aqui, né, o Cadillacs e Dinossauros. E posteriormente ele acabou dando origem a outros produtos e outras mídias, que foram o jogo de arcade da Capcom, que eu acredito que grande parte de vocês conhece essa franquia por causa desse jogo, um jogo doméstico da Rocket Science Games e vários produtos licenciados, action figures, RPG e etc. Bom pessoal, então é isso. Esse foi um vídeo introdutório aí à franquia Xenozoic Tales, também conhecida como Cadillacs e Dinossauros. Você sabe outra franquia que a gente poderia trazer aqui para o canal? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!